A paz, igreja, paz dos amados aos irmãos e a todos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, estaremos aqui mais uma vez falando da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre confiar e repousar no Senhor. Glória a Deus. Vamos primeiro fazer uma oração. Deus, Pai amado, Pai querido, Jesus, louvado e engrandecido seja o seu nome, Deus, em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para te adorar, para te louvar, para te glorificar, exaltar o Teu santo nome, meu Pai. Senhor Jesus, leva-nos, ó Deus, a entendermos a Tua palavra, Senhor Jesus, que a Tua palavra, meu Pai, possa estar, meu Deus, cravada em nossos corações, que nós possamos sair daqui, meu Deus, diferentes, renovados, cheios do Teu Espírito Santo, meu Deus, que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos ler 2 versículos que estão no Salmo 37, no Salmo de Davi, que se encontram nos versículos 2 e 3. Assim diz a palavra: Pois eles em pouco tempo secarão como o capim, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor, diz o versículo 3, e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra, e te nutrirás com a fé. Glórias a Deus. Irmãos, este salmo, o salmo de Davi aqui está aconselhando a todos que estiverem ouvindo essas suas palavras. E ele começa o versículo 2 dizendo: Pois eles, quem são eles? Os ímpios, as más pessoas, os que cometem injustiça, que aparentemente frutificam a partir dessa injustiça. E Davi fala: Pois eles em pouco tempo secarão como capim, e como a relva verde logo murcharão. E ele contrasta o versículo 2 com o versículo 3, dizendo: Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Glória a Deus. Aqui o salmista faz um claro contraste entre os ímpios, entre as pessoas más, que aparentemente estão frutificando, estão prosperando fisicamente, com a sua injustiça, e o salmista então faz um contraste com todas as pessoas de bem, com todos os justos, com todos que temem ao Senhor, conforme Provérbios capítulo 1, versículo 7. E o salmista aqui faz uma declaração, um conselho, e ele começa esse salmo dizendo que não vale a pena se irar, que não vale a pena se revoltar, se indignar por causa das pessoas más que prosperam em nosso caminho. Isso porque ele profetiza aqui no versículo 2 que eles em pouco tempo secarão e como a relva verde murcharão. Ou seja, eles hoje podem estar muito fortes, mas amanhã eles já vão estar fracos, eles já vão murchar, porque o mal só se levanta para cair. E Deus é justo, Ele não aceita balanças justas, e Ele não aceita que o justo prospere em meio à sua injustiça, e Deus sabe muito bem disso. E o salmista aconselha: olha, não te indignes, não te ires, não vale a pena. Não vale a pena você tirar a sua paz por causa da pessoa que está prosperando de forma ilícita perto de você. Não vale a pena você se indignar com a pessoa que aparentemente vai tudo bem na vida dela, mesmo ela fazendo todo tipo de mal perto de você. Não te indignes, descansa, confia no Senhor. Irai-vos, mas não pequeis, diz a palavra do Senhor. Repousa, deita-te, fala com Deus, entrega tudo a Deus, confia a Deus, confie nesse versículo, que essas pessoas não vão durar muito tempo, elas vão murchar, elas vão enfraquecer. Só pode murchar algo que hoje está forte, só pode enfraquecer algo que hoje está forte. Hoje elas realmente podem estar fortes na visão do homem, mas para Deus elas continuam sendo fracas e debilitadas espiritualmente, e já estão condenadas. A mão do Senhor vai pesar sobre essas pessoas. Então não se indigne, não perca a sua paz, não perca a sua paciência, porque no tempo certo a recompensa dessas pessoas chegará. Mas não vale a pena você ficar se frustrando, se debatendo, se perguntando: por que, meu Deus? Eu faço tudo de bom para o Senhor e não vejo resultado, e fulano, cicrano fazem isso, fazem todo tipo de pecado, fazem todo tipo de abominação contra o Senhor, e ainda assim o Senhor deixa prosperar. Por quê? Por quê? Mas a palavra de Deus já profetiza o fim dessas pessoas. A palavra de Deus já profetiza a queda dessas pessoas, e a queda será grande. A queda será grande, e ela terá muito a ensinar. Porque quando o ímpio cai, ele tem muito a ensinar ao justo, para que o justo veja e perceba o que não deve fazer. E a queda do ímpio será grande aqui, como diz a palavra do Senhor. Então, se
o salmista diz que essas pessoas murcharão, que essas pessoas se enfraquecerão. Então fica a pergunta: quem então prosperará? E ele responde no versículo 3: confia no Senhor. Quem confia no Senhor e pratica o bem, assim viverá em paz na terra. Assim, realmente, de verdade, prosperará. Porque não adianta você prosperar, né? Aparentemente você prosperar, mas você ainda ter aquele peso na consciência, mas você saber que a mão do Senhor pesa sobre você, que a qualquer momento você pode cair. Isso não é prosperidade, isso é ilusão. Você está se iludindo, porque você sabe que mesmo aparentemente você prosperando, a mão do Senhor pesa sobre você, que a qualquer momento Ele vai te derrubar. Não vale a pena o bom nome, a integridade do homem, mais vale do que a prata e o ouro, diz Provérbios no capítulo 11. Não adianta prosperar, não adianta querer prosperidade, querer riquezas, querer honra, querer glória, se você não está com Deus, se você não teme a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E qualquer prosperidade que não se firme, que não se baseie na fé do Senhor, essa prosperidade não passa de ilusão, porque não será eterna. Porque uma prosperidade não firmada na fé, não firmada e não confirmada pelo Senhor, logo cairá, logo deixará de existir. Não está confirmado pelo Senhor, Ele a derrubará, porque é contra a vontade do Senhor. Deus odeia balanças justas e Deus odeia quem com injustiça chega ao topo da vida. Mas Deus é Deus que tira do topo quem não merece. Mas quem obedece às ordenanças do Senhor, como descrita no versículo 3 do Salmo 37, no Salmo de Davi, Deus coloca no topo, porque Ele é justo e odeia balanças injustas. E o salmista que aconselha que, em vez de nos debatermos, em vez de nos indignarmos perguntando: Deus, por quê? Por que tal pessoa faz isso e ainda consegue prosperar? E eu que sou tão obediente, tão leal a ti, não consigo. Em vez de você perder seu tempo fazendo isso, você está perdendo seu tempo, porque a hora dessa pessoa vai chegar. Mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E o salmista aconselha que, em vez de você ficar perdendo seu tempo fazendo essas queixas inúteis, porque é só questão de tempo para o ímpio cair, ele aconselha: confia em Deus. Confia que no tempo certo a recompensa de cada um chegará. A recompensa do ímpio e do justo chegará. Te preocupas com você, porque quando o juízo de Deus chegar, porque ele vai vir, ele vai atingir de uma maneira poderosa e aterrorizadora a todos os ímpios. Cuide de você, cuide da sua vida, para que você não acabe sendo um desses que serão castigados, como diz aqui no versículo 2. E o salmista aconselha: confia no Senhor e pratica o bem. Todo que confia em Deus, confia porque ama Ele. Todo que ama a Deus, obedece aos seus mandamentos. E os que obedecem aos mandamentos de Deus, logo praticam o bem. Porque o bem é basicamente tudo que há em Deus. Tudo que há em Deus é bom. Não existe maldade em Deus. Deus é imutavelmente bom, para sempre, eternamente bom. Nunca deixou de ser assim e nunca deixará. Então quem confia em Deus, confia porque ama Ele. Quem ama, obedece aos seus mandamentos. E quem obedece, pratica o bem. E o salmista profetiza, assim como ele profetizou para os ímpios que o mal lhe sobreviria, ele profetiza sobre os que confiam no Senhor e assim pratica o bem e obedece aos mandamentos. E ele diz: assim, falando dos que confiam em Deus, habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Você acha que uma pessoa não está firmada em Deus, mas que aparentemente chegou ao topo da vida, aparentemente é próspero, essa pessoa tem paz? Ela não tem paz. Ela está se iludindo. Tudo isso que ela tem não passa de uma ilusão, porque um dia cairá, como diz o versículo 2. Não é que o Senhor seja mau, é que a sua prosperidade, a sua riqueza não está firmada na fé, não está firmada no Senhor. E a mão do Senhor pesa sobre as pessoas que não são gratas, que não obedecem a Ele. E Deus odeia balanças injustas, Deus odeia balanças injustas, Deus odeia a todos os que chegam ao topo da vida de maneira injusta, de maneira cruel, de maneira perversa. Deus odeia e Deus vê. Essas pessoas não vivem em paz na terra. Quem vive em paz na terra então? Quem vive em paz na terra é quem confia no Senhor e pratica o bem. Então para de perder seu tempo,
pare de ficar se perguntando: Deus, por quê? Por que o Senhor deixa isso acontecer? Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe que muito maior do que a sua ascensão será a sua queda. Isso falando dos ímpios. Então não perca seu tempo se debatendo, se perguntando por quê. Porque quando nós perdemos nosso tempo se perguntando: Deus, por que o Senhor está fazendo isso? O inimigo ele começa a lançar perguntas, ele começa a lançar dúvidas, queixas em nossas mentes, para ficarmos nos perguntando: será que Deus realmente é fiel? Será que Deus realmente é justo? Porque vejamos, Deus deixa que o ímpio prospere, mas Ele coloca o justo na miséria. Esse é um pensamento proveniente de Satanás. E quando nós começamos a nos perguntar: Deus, por que o Senhor deixa isso acontecer? Nós estamos dando abertura, nós estamos dando espaço para que o inimigo coloque em nossos corações esse pensamento: será que Deus realmente é fiel? Será que Deus realmente é justo? Será que Ele realmente odeia balanças, julgamentos imperfeitos, injustos, como diz a sua palavra? Porque Ele deixa o ímpio prosperar, mas o justo parece que Deus trava. É esse o pensamento que Satanás coloca no coração de todos aqueles que duvidam da justiça de Deus. A justiça e a ira humana não são a justiça e a ira de Deus, não são perfeitas, não são no tempo perfeito. E no dia que você esquece disso e pensa que Deus é infiel, começa a duvidar da fidelidade, da justiça de Deus, que no tempo certo Ele dará a sua devida recompensa a cada pessoa. Você deixa entrar no seu coração as armadilhas, as flechas de Satanás, essas coisas que Satanás fica colocando, falando aos nossos ouvidos, para que nós ficamos nos perguntando: Deus, será que o Senhor realmente é fiel? Será que Ele realmente é fiel? Será? E quando a gente começa a duvidar disso, a gente começa a ter inveja das pessoas mais, a gente começa a ter inveja das pessoas cruéis, porque a gente vê ela se expandindo, a gente vê ela prosperando, e a gente quer ter o que ela tem, mesmo ignorando como ela chegou lá, mesmo ignorando seu conduto de vida, mesmo ignorando que tudo isso que ela tem não passa de uma ilusão, porque não está firmada, porque não foi confirmada pelo Senhor. E é isso que Satanás quer. Satanás ele não trabalha da noite para o dia, é um processo. Primeiro ele começa a colocar dúvidas em nossos corações. E o problema não é ele lançar dúvidas em nossos corações, porque tentação sempre vai vir. O problema somos nós acolhermos essas tentações que ele lança. E quando nós acolhemos, nós começamos a alimentarmos essas perguntas: mas será que Deus realmente é fiel? Será que Deus realmente vai fazer justiça? Será que fulano e ciclano vão continuar prosperando em meio a com tanta injustiça, com tanta perversidade? Será? E quando nós temos essas dúvidas, nós começamos a invejar essas pessoas, porque agora nós deixamos de confiar no Senhor e queremos ter o que elas têm. E quando nós assim fazemos, nós estamos perto de cair, porque nós ignoramos que o que essas pessoas têm não passa de uma ilusão. Entenda isso: o que as pessoas têm não passa de uma ilusão. O que essas pessoas têm não passa de uma mera e triste ilusão, porque não está confirmado no Senhor. Glória a Deus. E diz o versículo 35 do Salmo 37: vi uma pessoa ímpia, é só 2 versículos, mas olha como é poderoso. Vi uma pessoa ímpia, prepotente e cruel, ou seja, uma pessoa má, uma pessoa injusta. Vi uma pessoa ímpia, prepotente e cruel a expandir-se como uma árvore frondosa, como hoje nós vemos muitas pessoas ímpias, prepotentes e cruéis a expandir-se, a prosperar como uma árvore frondosa, como uma árvore forte, que só tenta se expandir. E diz o versículo 36: tornei a passar e já não estava, procurei-a e não foi encontrada. O que quer dizer? Que ela caiu, que Deus a derrubou. Entende? Deus é justo, Deus é fiel, Ele dará a sua devida recompensa a cada pessoa no tempo certo. Nunca, jamais duvide disso. Não deixe que Satanás coloque no seu coração de que Deus não é fiel, de que Deus não é justo, de que Ele não vai fazer justiça. Se você tem uma promessa do Senhor, todos nós temos. Você sabe a promessa que você tem, eu sei a promessa que eu tenho, e você precisa deixar que Deus trabalhe em sua vida. Não olhe para um homem ímpio e fale: eu quero fazer que nem ele, porque ele fez e deu certo. Mas a obra dele não está confirmada no Senhor, e esse é o problema. Porque uma obra que não está confirmada no Senhor é uma obra alicerçada na areia. Qualquer ventinho vai lá e derruba. Mas quando nós deixamos Deus trabalhar, nós construímos nosso projeto, a nossa obra sobre a rocha, e ela está firme porque foi confirmada pelo
Senhor. Então, como diz o versículo 3, confia no Senhor, pratica o bem, ignora isso, deixa pra lá, porque você sabe o triste fim que essas pessoas vão ter. Então, cuide de você, cuide da sua vida, cuide do seu relacionamento com Deus e confie em Deus. Confie que Ele é poderoso, que Ele é justo e que Ele é fiel, e que Ele no tempo certo vai dar o que Ele te prometeu. Confia nele, descansa e pratica o bem. Quando você confia em Deus, você confia nele porque você ama. Nunca vi alguém confiar em alguém que não ama, porque você tem amor, porque você tem apreço. E quem ama a Deus obedece os seus mandamentos, e obedecer aos mandamentos de Deus é praticar o bem. Então, esse confiar no Senhor e praticar o bem estão interligados, estão conectados. Confia então no Senhor, é o que o salmista aconselha, e pratica o bem. E assim, somente assim, habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Essas pessoas que hoje, pessoas ímpias, prepotentes e cruéis, como diz o verso 35, que hoje se expandem, não vivem em paz na terra. Ao contrário, elas são as mais ameaçadas em toda a terra, porque a sua obra está à beira da morte, e a sua queda já está confirmada caso ela não se arrependa. Ou seja, as pessoas não vivem em paz. Ao contrário, elas vivem na mais condição miserável possível na terra, porque a qualquer momento elas podem cair se não se arrependerem. Quem realmente vive em paz na terra é quem vive em paz com Deus. Entenda isso, não é possível você viver em paz na terra se você não estiver vivendo em paz com Deus, porque uma paz na terra que não está firmada na paz com Deus não passa de uma grande ilusão, não passa de uma grande cegueira, e o pior cego é aquele que não quer ver. E o pior é que quando você menos esperar, você cairá, porque a sua paz terrena não está firmada na sua paz com Deus. Então, tudo isso não passa de uma grande ilusão, porque Deus é justo e Ele dará a cada um, na hora certa, no tempo certo, a sua recompensa. Então, pare de perder seu tempo. É essa a mensagem que Deus quer falar com você hoje. Pare de perder seu tempo com pessoas que aparentemente prosperam, que aparentemente estão se dando bem na vida, mas que não tem essa obra, a obra deles não está confirmada no Senhor. Para de perder seu tempo, porque tudo que eles estão fazendo hoje é inútil e não passa de uma grande ilusão. E isso lhe será acreditado como a sua queda na sua vida, porque a mão do Senhor pesa sobre as pessoas ímpias, sobre as pessoas prepotentes e cruéis. Não queira ser uma delas, não se deixe iludir que se Deus está demorando e você quer fazer as coisas do seu jeito, você vai lá e faz. Não, confia no Senhor, confia, porque hoje você pode não entender, mas amanhã você vai compreender, amanhã você vai ver, você vai dizer, tá vendo? Foi a melhor coisa da minha vida, foi eu ter confiado no Senhor, e você vai ser grato a Deus. Você vai sorrir, você vai se alegrar, porque você percebe que tempos atrás você confiou em Deus. Não é da noite para o dia que a gente entende as obras de Deus, que a gente entende os desígnios de Deus. A gente quer as coisas na pressa, a gente quer as coisas no nosso tempo, porque nós somos limitados. Mas Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe tudo, Ele está em todo lugar e Ele tem todo o poder. Aí eu te pergunto, será que esse Deus não sabe realmente o momento perfeito para fazer todas as coisas na minha e na sua vida? Então não apresse as promessas de Deus, nem perca o seu tempo com as pessoas que aparentemente estão prosperando. Mas se a paz delas não está firmada em Deus, a paz delas não passa de uma grande ilusão, favorita candidata a cair por terra. Mas os que realmente estão em paz são os que confiam em Deus e praticam o bem. Então confia no Senhor, confia em Deus, descansa, pratica o bem, assim você habitará em paz na terra. Enquanto os ímpios estiverem caindo, se lamentando, você estará habitando em paz, porque você não desejou seguir os caminhos dele. E assim você se nutrirá da fé, porque como diz Abacuque 2, verso 4, o justo viverá pela sua fé. Fé em quem? Fé em Deus. Confiança é ter fé, é ter uma certeza inabalável que no tempo certo Deus vai dar a cada um o que cada um merece. Então hoje confie em Deus e pratique o bem, para que você possa descansar, para que você possa dizer, valeu a pena confiar no Senhor. Hoje provavelmente você não vai entender, mas amanhã, mas depois, mais tarde, você vai ver que foi a melhor decisão da sua vida, porque as melhores decisões, elas não geram consequências, elas não geram frutos da noite por dia, no piscar de olhos. Leva tempo
E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós precisamos compreender isso. Pare de perder seu tempo pensando: Deus, mas seria melhor se eu fizesse assim, assim, assim. Deus é infinitamente mais poderoso do que eu e você. E eu te pergunto, se você entende isso, e se você confia nele, você não acha, você não acredita que Deus é melhor, os planos de Deus são melhores do que os meus e os seus, mas você tem que entender que o tempo de Deus, que a maneira de Deus fazer as suas coisas e cumprir as suas promessas são muito maiores e muito mais gloriosas do que a minha e a sua. Então descansa no Senhor e não se escandalize, não fique se lamentando, não fique se debatendo porque outra pessoa que não confia em Deus está a prosperar agora. Deixa eu te dizer uma coisa: no dia em que você prosperar, essa pessoa vai cair. No dia em que Deus te der a sua bênção, essa pessoa vai cair. Porque é assim. A mão de Deus pesa sobre as pessoas ímpias, sobre as pessoas cruéis. Só que a justiça divina, ela é diferente da justiça do homem. O homem é imediato. Esse é um dos problemas do homem. Ele é imediato, imediatista. E esse imediatismo do homem leva ele a querer tudo na pressa, na hora que ele quer. E as coisas de Deus não são na hora que nós queremos. Muitas vezes nós pedimos alguma coisa ao nosso pai, à nossa mãe, e eles não deixam. Às vezes nós não entendemos. Porque nós não entendemos muitas coisas quando nós somos crianças, né? Quando nós somos crianças, muitas vezes nós pedimos coisas a nossos pais e eles não deixam, nós ficamos nos perguntando por quê, mas nós acabamos aceitando. Aceite isso. Você não entende hoje, mas amanhã você vai entender, porque o tempo de Deus enxerga muito lá na frente. O que você só vai entender daqui a dias, meses, anos, Deus já está entendendo hoje. Deus já entendeu e já está trabalhando a seu favor por isso. E qual é o meu trabalho, pregador? O seu trabalho é descansar, o seu trabalho é confiar no Senhor. Busque a Deus, busque as coisas do alto, porque no tempo certo Deus dará a cada um o que cada um merece. Confia nele, descanse, assim você poderá, só assim você poderá experimentar a verdadeira paz na terra, porque quem dá a paz é Deus. E qualquer um que afirma ter paz sem estar firmado com Deus, a sua paz não passa de uma grande ilusão. Então confie em Deus para que assim você possa experimentar a verdadeira paz que Ele tem para mim e para você. E assim você se nutrirá, você vai se alimentar da fé, da confiança no Senhor, porque é essa confiança que vai te levar ao cumprimento das promessas que Deus tem para mim e para você, as promessas pessoais e a maior promessa que Ele tem para todos os que aceitam Jesus como seu Salvador: a nova Jerusalém, a nova Canaã, a nova terra prometida. Só que quando nós recebemos essa promessa, nós somos peregrinos nessa terra, e como peregrinos, tentações do diabo vão vir para nos fazer cair, e provações de Deus vão vir para nos fazer levantar. Nós precisamos entender isso e confiar no Senhor. Confia, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não levou Israel para o deserto para matar o seu povo no deserto. Deus não ungiu Davi como rei para depois deixar que Saul matasse, porque Davi tomaria o trono de Saul, porque Deus na verdade deu o trono de Saul para Davi, mas Deus não ungiu Davi para deixar que Saul o matasse. Quando Deus inicia um projeto, confia nele que ele vai terminar, mas quando você tenta apressar as coisas, você olha para o lado e diz: com fulano e cicrano deu certo, por que comigo que não dá? Por que comigo não daria? Porque fulano e cicrano não tem o Deus que você tem. Porque fulano e cicrano não tem uma fé, uma confiança inabalável em um Deus inabalável, onisciente, onipotente, onipresente que você tem. Fulano e cicrano fazem as coisas mediante o seu entendimento limitado e carnal, mas você age, você pratica tudo que você faz mediante a vontade de um Deus que sabe tudo, que vê tudo e que tem todo o poder. Então não se espelhe no ímpio para fazer qualquer coisa, para fazer qualquer projeto. Se espelhe no homem bom. O que o homem bom faz? Ele busca a Deus. Ele busca a face do Senhor antes de fazer qualquer projeto. Portanto, não se apresse. Entenda que a característica de imediatista, de querer fazer tudo na pressa, na hora que a pessoa quer, essa característica não vem de Deus, essa característica vem do homem. Quando Sara tentou apressar as coisas, só gerou guerra na vida dela, só gerou guerra na vida da Abraão, só gerou uma bagunça, só gerou uma tremenda dor, uma tremenda aflição, uma tremenda angústia
para a vida deles. E Sara mesmo, ela vai perceber na carne as consequências do seu erro, de tentar apressar as promessas que o Senhor tinha dado. Isso é o imediatismo em ação. Talvez muitas pessoas falassem para Sara: Sara, mas olha, teu marido vai acabar morrendo, você vai acabar morrendo e você não vai... E as promessas de Deus não vão se cumprir, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se levantar. Não, Sara não deveria ter dado ouvido a essas pessoas. Ela deveria ter descansado, ela deveria ter confiado. E quando ela tenta fazer as coisas no seu próprio punho, na sua própria força, do seu próprio jeito, tudo acaba dando errado, tudo acaba desmoronando. Anos depois, nem a serva egípcia, nem o seu filho estão mais no acampamento, porque não era essa a vontade de Deus. Não era essa a maneira como Deus queria fazer. E Sara, por não confiar, por não descansar no Senhor, tentou fazer as coisas do seu jeito. E quantas pessoas hoje querem colocar a mão nas coisas que já entregaram a Deus? Se você entregou a Deus, não coloque a mão, deixa Deus fazer. Confia em Deus. Pregador, mas está tudo dando errado. Deus sabe disso. Você não tem que falar para mim, você tem que falar para Ele. Ele sabe disso. Confia nele, Ele não perde batalha, Ele não perde guerra. Medite nas histórias bíblicas. Nenhuma promessa que Deus fez a seu povo se cumpriu. Aliás, tem muitas promessas de Deus feitas há milhares de anos atrás que estão acontecendo hoje. Existem muitas promessas de Deus feitas há muitos anos que estão se cumprindo hoje em nossos tempos. Ainda hoje se cumprirão, ainda hoje se cumprindo. A maior promessa ainda vai se cumprir, que é a gloriosa volta de Jesus. Mas você precisa confiar. E se você não confiar a Deus, você não vê razão para buscar Deus, você não vê razão para confiar no Senhor, para perseverar no Senhor. Porque nós perseveramos no Senhor, porque nós acreditamos que um dia nós iremos para a Nova Jerusalém, para a Nova Canaã. Mas se você não acredita, se você não confia em Deus, você abre mão de tudo e você deseja viver como vivem os ímpios, como vivem as pessoas pagãs desse mundo, vão ver as pessoas que vivem mediante o sistema desse mundo. Só que você esquece que as pessoas que vivem mediante o sistema desse mundo cairão por terra, porque Deus as vai derrubar. Não queira ser uma dessas pessoas. Confia em Deus, descansa nele, Ele sabe o que faz por você. Nunca tente fazer as coisas do seu jeito. Se você já entregou a Deus e você sabe que Deus te deu uma promessa, descansa, porque aquele que te entregou é fiel para aperfeiçoar e para completar a boa obra que Ele tem na sua vida. Mas você precisa confiar, porque o justo viverá, senão pela sua fé e confiança no Senhor. E só assim você poderá sentir a verdadeira paz de Deus para você. Glória a Deus. Deus Pai amado, Pai querido, Pai eterno, Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por mais um maravilhoso dia, meu Deus, que Tu tem nos dado, Pai. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, ó Deus, Senhor, falar conosco, ó Deus, através da Tua palavra, meu Deus, que nós possamos sair daqui renovados e cheios do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, para nossas vidas, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus, que essa palavra crave, ó Deus, em nosso coração, ó Pai, e nos ensina a confiarmos no Senhor, ó Deus. Nós mais uma vez entregamos tudo da nossa vida em Tuas mãos, ó Pai. Tira de nós, Deus, todo sentimento imediatista, Deus, toda pressa, meu Pai. Nos ensina a confiar, Senhor, a descansar no Senhor, meu Deus. Nos ensina, meu Pai, a deitarmos e a repousarmos, crentes que há um Deus que cuida e que está trabalhando por nós, Senhor. Nós não entendemos o Teu tempo, Senhor, nós não entendemos os Teus pensamentos, por quanto eles são profundos demais, mas o Senhor nos dá capacidade para confiarmos em Ti, meu Deus. Então nos faz confiarmos e descansarmos no Senhor, meu Deus. Abre nossos olhos, Deus, para que nós possamos ver o verdadeiro destino das pessoas que prosperam, mas que a sua obra não está confirmada no Senhor, Deus. Faz-nos entender, meu Deus, que essas pessoas não irão muito longe, ó Deus, que se hoje elas prosperam, amanhã elas podem, meu Deus, nem mais estar aqui, meu Deus, por conta a sua obra não foi confirmada pelo Senhor, mas que as Tuas obras e as Tuas promessas que o Senhor nos deu, que possam ser cumpridas e confirmadas pelo Senhor, meu Deus. Tira de nós toda pressa, Senhor, todo sentimento de pressa, todo desejo de pressa, meu Pai, de querer apressar os Teus planos, meu Deus, e nos faz confiarmos e descansar no Senhor. Abre nossa visão espiritual para que nós possamos entender que os Teus planos e a Tua maneira de fazer tudo em nossa vida é infinitamente melhor do que a nossa maneira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe a todos, irmãos.
Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus.